Pessoal, acabou de acontecer o último jogo do Ancelotti como treinador do Real Madrid. E também a despedida do Modric. O Real venceu com facilidade a Real Sociedad. E vários jogadores, como o Vini, prestaram homenagem ao Mister. Fica aí até o final para ver a despedida emocionante do Ancelotti e as homenagens feitas pelos jogadores. E depois, claro, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Pessoal, hoje o Ancelotti fez sua última partida pelo Real Madrid. Estamos falando provavelmente do maior treinador da história do clube. Foram 3 Champions League conquistadas e inúmeros outros títulos. E agora, no próximo dia 26, ele já estará no comando da seleção brasileira. Infelizmente, essa saída acontece em um momento nada bom. O Real Madrid fracassou na temporada. Nenhum título de peso foi conquistado. E o pior, 4 derrotas para o Barcelona nos El Clásicos, incluindo 2 goleadas. 2 títulos importantes foram direto para o rival, a Copa do Rei e agora La Liga. Por causa desse fracasso, muita gente não enxerga o trabalho de Ancelotti. Alguns até colocam a culpa nele, mas esquecem que ele fez milagre nessa temporada, assim como na anterior, quando ganhou absolutamente tudo, inclusive a Champions League. Nesta temporada, ele teve que lidar com um elenco cheio de desfalques, muitas lesões e ainda precisou improvisar o time o tempo todo. Um exemplo claro é o do Lucas Vázquez. Sempre foi ponta direita, mas precisou atuar praticamente a temporada inteira como lateral, por causa da grave lesão do Carvajal logo no início do campeonato. A verdade é que Florentino Pérez subestimou completamente a temporada. Achou que, só por ter contratado o Mbappé, já estava tudo resolvido. Ignorou a necessidade de reforçar o meio-campo, a zaga e apostou que o francês resolveria tudo sozinho. Ou pior, que o Real ganharia a Champions no peso da camisa ou naquele papo de pacto. Sem contar, é claro, o fato de Toni Kroos ter deixado o clube. Sem dúvidas, ele era a peça central desse time. Era ele quem basicamente fazia tudo no Real Madrid. Desde os passes que deixavam o Vini ou o Bellingham na cara do gol, até a organização completa do meio-campo. E claro, seu papel defensivo, que também era fundamental. Sem ele, o Real Madrid fica sobrecarregado. Ainda mais com a chegada do Mbappé, que todos já sabem, desde a época do PSG, não desce para marcar nem se dedica à recuperação da bola. Isso sobrecarrega os outros jogadores, como o Bellingham e o Rodrygo, que tem que correr por 2. Agora se liga nas palavras do Vini sobre a saída do Ancelotti. Desde a sua chegada a Madrid, a minha vida mudou, como jogador e como pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo. Ganhamos 2 Champions, 2 ligas e muitos outros títulos. Mas o que mais valorizo é a forma como me tratou, sua humildade e a maneira como lidou com todos ao longo desses anos. Construímos algo além do futebol. Sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei. É difícil dizer adeus hoje. O vestiário do Madrid vai sentir sua falta. Eu vou sentir sua falta. Mas ao mesmo tempo, fico feliz por saber que já temos uma data marcada para o reencontro. Agora, vestindo juntos a camisa da seleção brasileira. E agora se liga nas palavras do Bellingham. Desde o primeiro momento em que pisei neste clube, tive orgulho em trabalhar com você. Ainda me lembro do dia em que me ligou e me convenceu a vir para cá. Parece que foi ontem. Ficarei eternamente grato por isso. Não só você, mas toda a sua equipe me tratou como se eu fosse da família. Foi uma honra aprender contigo e fazer parte dessa jornada ao seu lado. Desejo tudo de bom no que vier a seguir, Mister. Que tudo corra como você deseja. Agora se liga nas palavras do Endrick. Estou muito grato por todos os conselhos e lições que me deu desde que cheguei ao Real Madrid, Mister. A sua carreira de sucesso é uma inspiração para todos nós. Desejo-lhe boa sorte no seu novo desafio com a nossa seleção brasileira. É isso, pessoal. Nesta segunda-feira, o Ancelotti assume oficialmente o comando da seleção brasileira e já vai fazer sua primeira convocação. O time é assim, né? Os times deles são assim, né? O time para jogar com velocidade, espaço, ele vai tentar favorecer o jogo desses caras, né? Então, eu acho que é um caminho natural, até porque ele tem que montar um time rapidamente, né? O Ancelotti não é aquela coisa de posse de bola, pressão alta e tal, é um time que joga em transição, velocidade
Porque eu não acho que seja problema também, não. O Brasil pode jogar de várias formas. O importante é ser competitivo, saber se impor, né? Vai ter 2 desafios diferentes. Quanto ao Equador, pode ser que ele possa jogar assim. Vou jogar lá. Quanto ao Paraguai, vai ser um time fechado. Porque vai ter que jogar de outra forma. Isso é muito importante que você falou assim, que ele falou, de repente viu o Kaká, né? A gente não sabe quem é que ele vai querer na hora. Ele falou que só fala isso depois do dia 26. É alguém para saber, porque às vezes parece assim, ó. Eu sou Ancelotti, ganhei tudo nas 5 principais ligas europeias, conheço todos os jogadores brasileiros e internacionais jogando nos grandes clubes aí, Paris Saint-Germain, o próprio Real Madrid que ele comanda. E aí fala assim, vou pegar um Equador. Com os jogadores que eu tenho, eu vou chegar lá e vou carimbau. Não, por aí não é assim não. O Equador... Já vai escapar da altitude. O Equador não tem tantos jogadores internacionais, né? Sim, mas tem. Por exemplo, o zagueiro do Equador vai estar na final da Liga dos Campeões lá, que joga com o Marquinhos. Sim. Tem alguns jogadores internacionais. Quer ver, parece, jogadores sinônimo Brasil. Jogadores internacionais que jogam em vários clubes grandes. Quando monta a seleção, fala assim, ó, eu vou na Colômbia e vou sapecar a Colômbia. Eu vou no Equador e vou... Alguém passar isso pra ele também, né? Sim, a banda não toca desse jeito, né? Outra curiosidade que eu tenho é como é que ele vai ser nas coletivas, né? Se ele vai falar em espanhol, como é que vai ser. Eu acompanhei uma vez no Stamford Bridge, lá na cobertura, uma coletiva. Ele treinava o Chelsea, dele no Chelsea. E ele, na época, não sei como é que está agora, mas ele não dominava muito o inglês. Ele falava inglês, mas com limitações. E o que me chamou a atenção é que ele ficou numa mesa, ele estava aqui no centro, na ponta da mesa tinha um cara. E esse cara era o intérprete. Aí, às vezes, ele estava falando inglês e faltava alguma palavra, o vocabulário dele não era tão completo. Aí ele perguntava para o cara italiano alguma coisa, como é que eu falo tal coisa? Aí o cara, é isso assim, assim. Aí ele falava... Mas não tinha problema nenhum, assim. Até porque isso é meio que lenda, assim. As pessoas falam, não, o cara não fala o inglês perfeito. Os repórteres ingleses entendiam, para eles estava tudo bem. O importante era como se comunicar. Se o cara não fala com perfeição, tudo bem. O cara é italiano, falava já espanhol, já tinha trabalhado fora, e o inglês ele não dominava. Não sei se ele vai ter um intérprete aqui para tentar falar português. Acredito que ele fale em espanhol, que espanhol ele domina, né? Muito tempo trabalhando no Real Madrid, uma língua também mais fácil para quem Latina, é italiano e tal. Mas eu tenho essa curiosidade de saber como vai ser nas coletivas de imprensa. E ele vai ter que se acostumar com algumas coisas, como o Paraná te abraça, né? Isso é muito bom. Ancelotti, o Paraná te abraça, aquela japonesinha lá. Ancelotti, pô, vai ser sensacional isso aí. Pô, vai ser muito bom. As perguntas. Carlinhos. A japonesinha já pode botar a CBF no pau, que ela ganha. Se ela botar lá. Pô, isso vai ser. Ela é uma figura, né? Imagina. Carlinho, tudo bem? Vampeta, da Rádio Vampeta. Queria te perguntar, do canal do Vampeta. Canal do Vampeta. E aí aquela coisa, né? 3 perguntinhas em uma. Vai ter cada coisa. Isso eu duvido que ele conheça, cara. Não deve conhecer. 3 perguntas em uma, é do cacete, né? Aí faz uma pergunta. Isso acontece às vezes na entrevista do Felipe Luiz. Eu não sei se ele esquece ou ele faz meio de sacanagem. Se faz de sacanagem, isso ele tá até certo. Porque, cara, é uma pergunta só, pô. Mas e agora eu quero saber. O que você achou disso tudo? Você acha que o Ancelotti vai dar certo na seleção brasileira? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.